Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, não só hoje, mas sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Chegou um momento muito especial aqui na programação, que é o momento da palavra. Se você não me conhece, eu me chamo Josnei Melo, sou ministro da palavra aqui nessa programação hoje. E eu peço a você que está chegando através dessa mensagem, já chega compartilhando, já chega mandando aí, deixando o seu comentário concernente àquilo que a gente está ministrando no dia de hoje. É muito importante você comentar concernente àquilo que a gente está meditando no dia de hoje. Que Deus possa abençoar. E hoje a nossa meditação ela é muito interessante. Muito interessante. A nossa temática de hoje, por amar a Deus, como devemos agir sobre o próximo? Você já imaginou a responsabilidade que temos nós em reproduzir algo para a honra e glória do Senhor nosso Deus? Você já imaginou isso, toda essa dinâmica, toda essa situação? Como nós devemos agir diante das aprovações que é chegado até nós. Pois bem, o nosso texto prefacial de início, a gente vai começar falando um pouco sobre a preocupação que nós devemos ter, porque eu acredito no Senhor, esse meu acreditar no Senhor, que uma das maiores intercessões não é a irmã do círculo de oração que tem vida com Deus intercedendo por você. Não é o pastor intercedendo por você. Não é alguém que tenha uma extrema intimidade com Deus, que você fala assim, é homem ou mulher de Deus intercedendo por você. Mas a sua maior intercessão, e eu tive essa convicção há 7 anos atrás, quando passei por um momento de muita dificuldade, que a maior intercessão que teve sobre mim foi as minhas obras, aquilo que eu fizera por acreditar no Senhor. E às vezes fiz não 100% justo ou 100% correto, mas a intenção, a inspiração de executar o que foi executado. Então aquilo serviu de intercessão. Então o fato de, por amar a Deus, como devemos agir sobre o nosso próximo, dá uma infinidade de aplicações que nós podemos ter diante desse texto, diante dessa verdade de Deus. Uma das preocupações que nós devemos ter é justamente essa temática de agradar a Deus, e as aprovações para agradar a Deus, ela vem daquilo que está em nossa volta, as circunstâncias, tempestade, até mesmo os elogios que vêm como pedra de tropeço para derrubar muitos, e olha que derruba. Tem gente aí que por causa do elogio vai à ruína, porque apara o elogio e deixa aí para o seu coração e não atribui que o que fez ele ter o que tem, fazer o que faz, a condição que tem, é uma permissiva de Deus. E quando a pessoa é elogiada e ela não atribui honra e glória para Deus, significa que ela está tomando o lugar de Deus, que lhe dá o fôlego de vida, lhe dá a condição permissiva dela ter o que tem, e aí ela, em vez de implantar uma colheita de galardão, ela acaba tomando ali já a glória para si, e ali está a recompensa dela. Se ela não atribui para Deus, não deposita em Deus os elogios, o reconhecimento, né? Eu gosto muito de uma pessoa que eu conheço, é um varão. Toda vez que ele recebe um elogio, ele fala assim: a glória é de Deus, glórias a Jesus. Isso é interessante, porque a pessoa está auto se protegendo, ela está tirando a semente que veio de auto reconhecimento e ela está lançando ela num terreno muito mais confiável, muito mais poderoso, e que com certeza vai dar o resultado como galardão no tempo certo. E olha que eu conheço essa pessoa tem um bom tempo e ela continua sendo o instrumento de Deus, bênção de Deus,
E eu acredito que se continuar do jeito que está, continuará a ser e terá o seu nome garantido, a sua passagem garantida para o céu. Então, uma grande temática da nossa reprodução nesse mundo é justamente, meus irmãos, adquirirmos um passaporte, digamos assim, uma porta aberta da nossa salvação, de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas para isso exige toda uma atentar, né? E para isso nós vamos meditar nesse primeiro texto que está no Salmo. O salmista, ele escreve o Salmo 144, né? Deixa eu só tirar essa referência aqui, porque acabou ficando 2 vezes. Assim o justo louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Antes desse fato aqui, do salmista escrever, isso aqui é o fechamento do salmo. São 13 versículos, ele finaliza com essa condição. Ele teve um diálogo com Deus, do início do versículo 1 do Salmo 140 até o versículo 13, finalizando com essa frase. Eu me pergunto, que diálogo fora esse que leva ele a finalizar dizendo: assim o justo louvarão o teu nome. Aí tem 2 pontos. Os retos habitarão na tua presença. Ele deu uma condição, ele deu aqui um amparato em oração, em cântico, sobre a sua observação da execução de muitas pessoas, justamente do comportamento. Amar a Deus como o agir de cada pessoa. O tempo todo as pessoas estão agindo. Eu gosto de dizer que nós semeamos agindo e por não agir estamos agindo. Então tem pessoas que agem com a má intenção e outros que não agem já também com a má intenção de prejudicar. Então o salmista, conhecedor disso e diante do dilema de que a ação de muitos agindo erradamente, essa pessoa tendo êxito na sua ação má, por exemplo, se alguém rouba e logo em seguida ela é solta, consegue ali com sua malícia diminuir a sua pena ou até mesmo provar que ele não é culpado, sendo que ele é culpado, mas ele omite, ele esconde, ele não confessa, não tem uma filmagem para comprovar, e tanta série de coisas. Então, o que a pessoa sai sabendo, sai testemunhando para si mesmo e para as pessoas? Que ele é esperto, que ele é malandro, né? Que ele tem um coxar, né? E diante disso, diante dessa visão, né, do salmista, ele está justamente alegando a Deus, fazendo intercessão, que as pessoas com má intenção, que as pessoas que maquinam o mal, que têm no seu coração o desejo de fazer o mal, ela não venha prosperar, ela não venha ter êxito. É tipo uma oração intercessora contra o mal, que inspira as pessoas a agir erradamente, sendo que se ela agir da forma errada e tendo êxito, o mal na vida dela vai sendo alimentado a ela continuar. Quem mente e tem êxito sobre a mentira, ele vai querer mentir mais vezes. Quem rouba e tendo êxito ao roubar, ele vai querer continuar roubando. Quem cresce na vida de forma errada, vai querer continuar omitindo a forma, as ferramentas que usou para poder chegar na condição que chegou. E diante dessa temática, o salmista pede para Deus, para que Deus não dê força, para que Deus frustre os pensamentos, as intenções dessas pessoas. Ele começa dizendo: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Olha só, que pensa o mal no seu coração e continuamente se ajunta para a guerra. Aguça a língua contra a serpente, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transformar os meus passos. O soberbo arma-me laços e corda, estenderam a rede ao lado do caminho, armando-me laços corrediço, arapuca.
Pessoas que em nome da sua causa ou em nome daquilo que ele acredita, está disposto a prejudicar os outros, ignorando que existe um Deus justo no céu, que vê todas as coisas, que está atento a todas as coisas, que está ali para dar cada um conforme as suas obras. Aí eu te digo, aonde está no coração da pessoa aquilo que nós estamos discutindo hoje? Por amar a Deus, como devemos agir sobre o próximo? Por amar a Deus, como você deve agir sobre o seu vizinho que não é das melhores pessoas? Por amar a Deus, como você deve agir sobre as pessoas que você não se dá tão bem? Você vai desejar o mal para ela? Porque o próximo é todas as pessoas que estão próximo de nós, que convivem conosco. E caminhando já para a nossa conclusão, agora vamos fazer uma mesclagem. Eu quando leio o Salmo 140, eu me lembro muito bem da trajetória do Senhor Jesus, que veio até esse mundo e manifestou da forma que manifestou. As pessoas entenderam que ele viera para lutar uma causa de uma forma, muitos atesoraram e até mesmo incentivaram esse tipo de coisa. Mas o Senhor Jesus, dado de sabedoria e de acompanhamento do céu e do Espírito Santo, soube lidar com todas as situações. Teve um momento que ele foi orar no deserto. Muitas foi o sistema do mundo que tentou intervir no ministério de Jesus. O próprio Judas Iscariote entendia que Jesus era um líder político. Queria levantar uma multidão de gente que ia guerrear, lutar contra a opressão daquela época, do império daquela época. E aí ele se frustrou. Porque a ideia dele de levar os soldados até Jesus, que estava rodeado dos seus discípulos, mais uma multidão de gente, falou, agora eu vou levar o pessoal para o confronto. E chega lá, vai ver a batalha. E como ele é filho de Deus o Todo-Poderoso, vamos sair vitorioso. Mas quando ele chegou lá, que o Senhor Jesus se entregou de bom grado, então ele viu que o negócio não era conforme ele bem pensava. Por quê? Por amar a Deus, como devemos agir sobre o próximo? Jesus foi o próximo daquele soldado que não tinha nada a ver com a opressão, era só servo do governo. Não tinha nada a ver com a intenção de Judas Iscariote. Que na mente de Judas, olha que mente maligna de Judas, prepararam um confronto entre o Filho de Deus, Jesus. Meu irmão, maquinar tudo para levar os soldados para ir de conta as pessoas que não tinham sequer um garfo. Se desse uma guerra, um confronto ali, e Jesus não fosse dotado de poder, fosse alguém comum, era uma chacina. Mas o Senhor Jesus se entrega, e ali ele lança por terra a malícia de Judas, mas ele entra no dilema da opressão dos seus adversários, dos seus inimigos. E o inimigo de Jesus também é o nosso inimigo, que é as trevas. Tudo isso que aconteceu sobre a vida de Jesus foi incentivação das trevas, tentando impedir com que o brilho de Deus não chegasse aos nossos corações. Só que caiu por terra e o brilho de Deus, o farol de Cristo Jesus, o Cristo que foi crucificado, chegou ao nosso coração, porque nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário foi para salvar o pecador. E todo aquele que se identifica como pecador, destituído da glória de Deus, que vê em Jesus a salvação que ele é, se aproxima dele. E por se aproximar de Jesus, significa que ele compreendeu quem é Jesus e passou a amar a Deus. E aí vem o nosso tema, ressaltando mais uma vez: por amar a Deus, como devemos agir sobre o próximo? E agora vem para o nosso dilema. Suponhamos que nós estamos na presença de Jesus, sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Deus. E agora, como é que vai ser o nosso comportamento, a nossa reprodução? Qual tipo de inspiração o Senhor Jesus nos inspira em nós?
nós sermos egoísta, orgulhoso, soberbo, presunçoso, ignorante, desesperançoso. Isso não é o que o Senhor Jesus quer inspirar em nós. O que o Senhor quer inspirar em nós é um reflexo de irmandade. Por isso que em João capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que vinha atrás de Jesus se tornarão co-herdeiro com Cristo Jesus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então Jesus ele nos chama para a adoção. Pega a criatura pecaminosa que reconhece o seu sacrifício, chama ela para o lado da pureza, da purificação. E aqueles que vêm, ele tem que estar dizendo assim: eu acredito, Jesus, em ti. Eu acredito na tua palavra, naquilo que o Senhor nos ensina, no teu propósito. Eu acredito na tua causa. E agora nós vamos ler um pouquinho sobre a causa de Jesus para a nossa conclusão. O texto de Tiago, um dos escritores mais brilhantes no Novo Testamento, ele que era médico, ele diz assim: e se o irmão ou irmã estiver conosco e tendo faltado de mantimento cotidiano, e algum de vocês disser: ide em paz, e aguentai-vos, esforçai-vos, e não lhe conceder a coisa possível para o corpo, que serão conveniente daí? Você está vendo essa situação? O Senhor ele está de olho em nós. O Senhor ele está olhando para a nossa vida. O texto em questão é um texto que revela as necessidades que qualquer pessoa pode passar. E que também nós podemos ser pessoas que iremos glorificar a Deus diante da situação, ou devemos só assistir. Só palavras ela não alimenta. E o texto de Tiago, do capítulo 2, traz também uma ênfase, dizendo que a fé sem obra é morta. O que é a obra? É o agir. É fazer alguma coisa diante da situação. O que as pessoas em sua volta necessitam? Quantas pessoas em sua volta têm projeto, têm sonhos? E quantas delas você já ajudou? Você já ofertou, você já orou, você já se envolveu naquilo que a pessoa está fazendo? Você, por exemplo, isso aqui é um projeto, isso aqui é uma proposta, um projeto de evangelização. Quantas das pessoas que eu conheço já compartilharam? Isso sim é obra de fé, é investimento na vida de alguém. É alguém que está apresentando para você uma ideia de glorificação ao nome do Senhor, e você tem conhecimento, você faz algo por amar a Deus. Como nós devemos agir? Nós devemos agir com obras, devemos ajudar. Deixa Deus julgar todas as coisas. Toma o conselho de Gamaliel. Qualquer coisa que suja, não coloca a mão na porta para que as pessoas não passem. Deixa fluir. Se você não sentiu inspiração de ajudar, mas não atrapalha. Não pula na frente. Porque às vezes muitos aí podem intentar contra a vida de alguém, está intentando contra o próprio Deus. Porque a obra que a pessoa está fazendo, aquilo que a pessoa está inspirando, ela está debaixo de uma ordenância, de uma convocação de Deus. Por amar a Deus, como devemos agir? O texto de Tiago nos remete muito bem essa realidade de muitos de nós que deveríamos dar um exemplo diariamente de amor a Deus, agindo nas conformidades daquilo que o Senhor espera de nós. E eu quero te convocar
a você examinar o teu coração, a você examinar a tua vida, para que hoje, amanhã e sempre você venha glorificar o nome do Senhor. Você venha sempre exaltar o nome do Senhor. Por amar a Deus, como devemos agir sobre o próximo. Se as pessoas estão próximas de você, necessitando, ajudam, incentivam, ore, participa, porque amanhã Deus vai julgar cada um conforme as suas obras. E as obras, ela não é só fazer, mas o deixar de fazer também é contado como obra. E acredite, é negativa quem não faz. Quem cruza os braços é covarde, é medroso. Não seja medroso, seja valente, no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu te glorifico e te exalto. Exalto o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Eu peço, Senhor, que nos abençoe com tua graça, com tua misericórdia. Que teu Espírito toma primazia no nosso coração e faça morada em o nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe e até o próximo encontro. Amanhã o programa na direção da Igreja Assembleia de Deus, se há de certo, Pastor José Maria Missionária Josi. Deus abençoe.